office. 97% das pessoas existe uma grande chance de rever os comportamentos esperados das pessoas. Deste grupo, 58% consideram que, com certeza, esses comportamentos serão reavaliados. Ou seja, quase 60% das pessoas acreditam que, dentro das organizações, os comportamentos tendem a ser reavaliados, repensados. E aí eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. 96% das pessoas que responderam à pesquisa, o tema cultura organizacional é muito ou totalmente relevante. Ou seja, quase todo mundo considera que hoje este sim é um tema de muita relevância, porque nós estamos falando também de comportamento. Muito bem. Antes de entrarmos no tema, eu queria fazer uma reflexão sobre identidade, que a gente precisa entender uma coisa importante. Identidade corporativa, quando você olha para uma marca forte, você está olhando para aquela marca, a imagem que você está construindo daquela marca é a imagem baseada em todo o marketing que foi construído e na imagem que você acabou criando desta empresa, se você não conhece ela por dentro. Então, por exemplo, quando eu penso numa Red Bull, a imagem que vem da Red Bull é uma. Eu vou pedir um favor para vocês. Já que eu falei da Red Bull, coloca no chat para mim a palavra que define Red Bull para vocês. Que tipo de palavra define Red Bull? Valores, competências ou palavra? O que, na sua opinião, define o que é a Red Bull hoje? Eu vou acompanhar aqui no chat. Liberdade, o Vitor falou liberdade. O que mais? Escreve aí. Falei Red Bull, o que vem aqui na sua cabeça? Asas, vigor, energia. Boa. O que mais? Energia. Pense em termos de valores ou competências. Vitor já colocou esportes radicais. Ação, boa, Patrícia. Ação, o que mais? Alguma competência, algum valor? Os colaboradores, que competência tem que ter? O colaborador da Red Bull. Inovação, boa, Kate, né? Criatividade, dinamismo. Pronto. Proatividade, legal. Veja que vocês têm na cabeça de vocês a imagem de uma Red Bull. Essa identidade ela construiu na cabeça da gente a partir de muita propaganda e de um processo de visualização incrível. A questão aqui é a seguinte. Imagina que você vai pela primeira vez na Red Bull e você entra na Red Bull, entra lá na fábrica. E aí, quando você entra lá na fábrica, o escritório ele é todo fechado e as pessoas estão em salas separadas. Aí você entra para falar com o gerente, ele está de terno para lhe receber. E aí a mesa dele é um computador de desktop. E aí é uma mesa de mármore, cadeira de madeira. O que eu falei até agora combina com uma Red Bull? Provavelmente não. Né? Não faz muito sentido. Então, quando você pensa em alinhamento cultural, você pensa entre alinhar a imagem que a empresa está construindo para fora e a identidade real do que ela vive hoje, do que é aquela empresa efetivamente. Quando essas duas coisas estão mais ou menos alinhadas, aí você tem uma identidade forte, uma cultura forte. Quando essas coisas são discrepantes, aí nós temos um problema sério. Então, você imagina uma empresa de auditoria. Em 2008, se eu não me engano, teve uma grande do ramo da auditoria que, junto com a grande crise, ela acabou fechando também. Essa empresa, não estou conseguindo me lembrar agora qual das grandes que fechou, se alguém quiser me ajudar e lembrar, mas aconteceu mais ou menos o seguinte, essa empresa ela estava mexendo nos balanços de alguns clientes para apresentar um resultado positivo diante de uma grande crise global. Descobriram isso. Para uma empresa de auditoria, uma das competências, aliás, um dos valores fundamentais, talvez tenha relação com a ética. Veja que se a identidade da empresa que ela está jogando para fora, na propaganda dela, no marketing dela, diz respeito à ética, porque uma empresa de auditoria precisa de ética, imagina empresas de grande porte que contratam empresas de auditoria, a gente tem aqui representada a Continental, do meu amigo Sérgio. Então, você imagina contratar uma empresa de auditoria, tem que ser uma empresa ética, minimamente. E aí você imagina descobrir que essa empresa ética está mexendo no balanço de algumas organizações para enganar, talvez, os sócios, para gerar informações que não são verdadeiras. Essa empresa vai ter sérios problemas de contratação. Foi exatamente o que aconteceu. Essa empresa acabou não sendo mais contratada e quebrou.
Foi na época do caso Enron. Eu tenho 49 anos aí, o pessoal que vive aí, que tem minha idade, pelo menos sabe desse caso. Então, gente, quando a identidade não bate com a imagem, a gente tem um sério problema. E como é que se constrói a identidade da empresa, a cultura da empresa? Basicamente, são 3 elementos que ajudam a gente entender como é que a cultura é formada. A cultura desejada, a cultura de referência, a cultura característica. A cultura desejada é aquilo que está na cabeça de cada um de vocês, de cada um de nós. É aquilo que a gente acha que é certo. É a minha cultura desejada, são os meus valores, são os meus comportamentos. Nem tudo na empresa vai ser igual ao jeito que eu quero. O jeito que eu penso é diferente do jeito de uma pessoa, que é diferente do jeito de outra pessoa. As culturas desejadas são diferentes. Já a cultura de referência é como as coisas são pensadas pela alta cúpula da organização. Então, os diretores, os gestores, as pessoas que representam a organização no seu mais alto escalão, elas representam a referência. O seu comportamento determina o comportamento esperado das pessoas. Não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Então, a cultura de referência é determinada pela alta liderança. A cultura desejada é representada pelas pessoas como um todo, que fazem parte da empresa. E o que é cultura característica? É a junção dessas coisas. Na realidade, é um processo de acomodação. Ou seja, é como as coisas são de fato. Nem tudo vai ser igual como a referência quer, nem tudo vai ser igual como a cultura desejada quer. É impossível uma organização que tenha alinhamento 100% entre a cultura desejada e a cultura de referência. Na realidade, a única possibilidade disso acontecer é quando é uma microempresa individual. Ou seja, quando o cara é dono do seu próprio negócio, só ele existe como dono do negócio. Então, ele é a cultura desejada e a cultura de referência ao mesmo tempo. Botou uma segunda pessoa, já vai ter diferença na forma de pensar, na forma de se comportar. Então, isso vai gerar o que as pessoas vão perceber como cultura característica. Portanto, uma cultura alinhada é uma cultura que é, do ponto de vista da cultura característica, forte o suficiente para representar a imagem que a empresa está querendo construir para fora. E, normalmente, essa cultura característica, quanto mais alinhada a cultura de referência, tende a ser melhor. Mas não necessariamente vai existir 100% de alinhamento, até porque, como eu já falei, isso não vai existir jamais. Quando você olha para a cultura desejada, a gente tem 3 tipos de pessoas. As que a gente chama de culturais, as pessoas que nós chamamos culturais, as subculturais e as contraculturais. As pessoas culturais, elas estão completamente alinhadas com a cultura de referência. As subculturais não estão 100% alinhadas, mas acreditam em muitas coisas que a cultura de referência acredita. E elas geram resultado. As subculturas são muito comuns em vários tipos. Na verdade, todas as 3 são comuns em todo tipo de organização, e nenhuma organização viveria sem nenhuma das 3. Mas as subculturas são muito fortes também. E as contraculturas são aquelas que são completamente avessas à cultura de referência. Pensam muito diferente da cultura de referência. Se uma empresa tem sérios problemas de relacionamento interpessoal entre a liderança, é bem provável que ali tenha culturas contraculturas muito fortes. Ou seja, líderes e pessoas que pensam muito diferente do modelo que é definido pela cultura de referência. E aí você pode ter um problema. Tá? Por outro lado, não é desejado que não exista totalmente a contracultura, porque muitas vezes é a contracultura que faz a gente perceber a possibilidade de enxergar o novo ou o diferente, porque é justamente a contracultura que faz os questionamentos. Então, não é qualquer contracultura que é ruim para a organização. Às vezes, ter uma contracultura é importante para a identificação de novas soluções diferentes do modelo mental da empresa. Então, é importante os 3, mas, obviamente, quanto mais alinhado tiver, melhor. Então, é assim que a gente começa a enxergar o modelo de alinhamento cultural. No meu livro, eu falo sobre o processo de alinhamento cultural. Então, eu falo sobre esses 7 elementos importantes para o processo. O diagnóstico, o plano de cultura, o endomarketing, o desenvolvimento das competências e da liderança, a gestão do clima e o ROI. Então, eu explico passo a passo cada uma dessas etapas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas por alto, para a gente poder entender esse passo a passo, já que nós estamos falando de alinhamento mais adequado a esse momento de pandemia. Eu queria que você pensasse e escrevesse o que eu vou pedir agora para você. 2 hábitos novos adquiridos neste período de pandemia. Escreva aí no papel, no computador, onde você quiser, 2 hábitos que você adquiriu ao longo deste período, desses últimos 90, 120 dias. Escreve aí, 2 hábitos novos. Eu, por exemplo, graças a Deus, comecei a ter um hábito de correr. E estou me desafiando aqui a
a correr cada vez mais. Então, estou diminuindo o meu tempo, tal. Isso é um hábito, para mim, super saudável. Por outro lado, eu desenvolvi outros hábitos aqui no trabalho com o computador. Um desses hábitos me levou ao desenvolvimento de novas metodologias de treinamento. Cada um provavelmente desenvolveu o seu. Eu queria pedir, deixa eu ver se alguém já escreveu aqui. A Patrícia já escreveu aqui, meditar e cozinhar. Legal. Quem quiser colocar aqui me ajuda bastante. Mais alguém? Exercícios físicos e cozinhar. Nossa, aqui em casa, rapaz, a minha filha mais velha começou a cozinhar também. Nossa senhora, mas pense numa cozinheira boa. França conhece ela. França, a menina cozinha, viu? Vou lhe dizer, viu? Pense numa cozinheira de mão cheia. Então, o pessoal está descobrindo novos dotes, agora dotes até culinários. Live com os amigos. Beleza. Agora, olha só. Outra pergunta. Como estes hábitos afetam a sua vida profissional? Como esses hábitos afetam ou podem afetar a sua vida? Algum desses hábitos afeta a sua vida profissional? Será que tem essa possibilidade de algum desses hábitos estar afetando? Então, olha só, quando você fala provavelmente, a Kate colocou maior concentração, eu só não vi, Kate, o que você colocou lá no início, né? Qual foi o hábito que você colocou? Exercícios físicos e cozinhar. Muito bem. Então, tem alguns hábitos que a gente está desenvolvendo que eles podem nos ajudar no ambiente profissional. Hábitos que vão nos ajudar na concentração, hábitos que vão nos ajudar na tranquilidade, no pensamento positivo, hábitos que vão nos ajudar a ter um melhor autoconhecimento. Quando a gente entende que saúde mental impacta em saúde corporal e vice-versa, os hábitos de exercício impactando diretamente na nossa saúde mental. Então, são várias coisas que, se a gente tiver o cuidado agora, a gente vai conseguir trabalhar muito bem com esses hábitos. E esses hábitos podem ser extremamente positivos para a nossa movimentação profissional. Olha isso aqui, gente. Esses questionamentos, dentro dessa parte ainda de diagnóstico, eu costumo fazer quando a gente está se preparando para o planejamento, e a partir do planejamento a gente vai fazer também um trabalho de alinhamento cultural. São algumas perguntas que eu lanço. Agora, a primeira pergunta que eu lanço é: quais são os fatores externos não controláveis atuais que mais influenciam na sua atividade? Essa pergunta, se a gente faz há 6 meses atrás, ela tem um resultado completamente diferente do de hoje. Porque hoje o olhar da gente vai muito para o que está acontecendo em termos de pandemia e da economia. E a resposta que a gente vai dar para isso também tem uma relação direta com todos os outros itens que a gente vai trabalhar. Então a gente começa a entender que quando a gente fala de cenário e de diagnóstico, do ponto de vista da cultura, mudanças como essa que a gente está vivendo, a gente não pode olhar só para o umbigo, muito pelo contrário. A gente vai ter que olhar para o todo. Vai ter que entender que efetivamente existem fatores externos influenciando no comportamento e na cultura e fatores internos que devem ser considerados também. Então, perguntas que são de cenário, que servem para análise estratégica, para planejamento, elas precisam ser analisadas novamente. Então, grandes empresas que fizeram em novembro, ou em outubro, ou até em dezembro, o planejamento estratégico, muitas já estão reanalisando o seu planejamento, se é que já não fizeram isso. As metas não são mais as mesmas. E por que não são mais as mesmas? Porque o cenário não é mais o mesmo, a realidade não é mais a mesma. Então, há a necessidade de se repensar esse modelo e de se estudar tudo de novo. Bom, etapas desse processo de alinhamento. Uma das primeiras etapas, portanto, é o diagnóstico. E aí, quando você fala hoje em diagnóstico, pré-diagnóstico, diagnóstico comportamental, o pré-diagnóstico é a etapa onde você identifica qual é o modelo mental da cultura de referência. Como eu falei, a cultura de referência é vinculada à liderança. No meu livro, no modelo que eu uso, tem uma série de questionários, de perguntas que são feitas no nível de referência, fora alguns exercícios que são aplicados também.
Depois eu vou colocar, no final aqui do bate-papo, eu vou colocar o link para o livro, que inclusive eu estou colocando numa condição especial para o período de pandemia, mas eu tenho lá todas essas questões que podem ser colocadas para você entender como é que é o modelo mental da cultura de referência. Mas a primeira coisa é você entender isso. O estudo que você fez há um ano atrás, hoje talvez dê resultados um pouco diferentes, porque o modelo mental está precisando muitas vezes de um processo de adaptação para uma nova realidade. Os workshops, que aí eu utilizo o workshop vivencial, já não dá para fazer, por enquanto, vivencial. Então, ele vai ter que ser online. Se ele vai ter que ser online, também você vai ter que utilizar questionários, exercícios, atividades que possam ser adaptados ao modelo digital. Então, hoje já dá para se fazer isso. Eu vou falar até um pouquinho no final como é que a gente pode utilizar alguns desses elementos. Eu queria fazer agora um novo exercício com vocês. Dá uma olhada nessa tabela de valores. Desses valores todos que vocês estão vendo, eu queria que vocês pensassem o seguinte: quais são os 5 valores de maior significado para os líderes de empresa hoje? Então, você não precisa necessariamente estar trabalhando numa empresa, mas pense o que você acha que são valores fundamentais hoje para os líderes de uma empresa. Dito isto, eu quero que você selecione 5 e dos 5 você vai colocar pelo menos um no chat. Eu quero saber qual é o ponto de vista de vocês em relação a valores. Que valores hoje são de maior significado para os líderes de uma empresa? Estou esperando. Luiz França falando de altruísmo, é o próprio. Empatia, boa. Emerson. Aldo botou disciplina, respeito, honestidade. Nossa, tá saindo uma quantidade grande aqui. Coragem, empatia. Engraçado, teve um valor que eu pensei que fosse aparecer mais vezes e não apareceu nenhuma vez até agora. Fiquei curioso. Respeito. Colaboração. Ninguém falou um valor que eu imaginei que ia aparecer. Não, eu não estou dizendo que esse valor que eu imaginei está certo ou está errado, mas eu imaginei um valor que muitas pessoas Chegou provavelmente nota não. de nada não, não é bonitinho. Coragem, honestidade, empatia, colaboração, aprendizagem, autocontrole. Bom, esses valores eles vão variar de pessoa para pessoa. Os valores eles não são necessariamente iguais para todos. Os valores são muito pessoais. Quando você fala do ambiente empresarial, talvez você possa trabalhar com valores que sejam desejados, mas os valores desejados nem sempre são aqueles valores que a gente vê refletido, seja na liderança, seja na equipe como um todo. Eu tinha pensado na superação, não apareceu nenhuma vez. Na minha cabeça aqui, a gente tem vivido uma necessidade gigantesca de superação, de ultrapassar o grau de dificuldade que a gente tem encontrado. Mas eu achei legal outros valores de disciplina, de autocontrole, de responsabilidade. São elementos bem legais. O fato é que, dentro da organização, provavelmente esses 5 valores, eles podem não ser exatamente os mesmos de um ano atrás. Nossa série está trazendo aqui disciplina, se reinventar. Disciplina eu vi algumas vezes aparecer. E, na verdade, disciplina é uma das que mais aparece, realmente, quando eu faço esse exercício. E a disciplina ela tem um fator extremamente relevante dentro desse processo. Por quê? Se a organização ela entende que dentro desse processo de elemento cultural existe uma necessidade de reinvenção, existe uma necessidade de novos comportamentos, existe a necessidade de um alinhamento voltado para a construção de de uma nova organização, com uma cultura ou com comportamentos mais adequados ao momento atual, se você não tiver disciplina, não vai. Então, eu diria que a disciplina ela é a base para esse processo. E junto com a disciplina,
vem a responsabilidade, ou o sentimento de responsabilidade, de que eu também sou responsável por esse processo. Novamente, eu não estou dizendo que esses valores são os valores corretos, eu só estou sinalizando que são valores importantes. Mas provavelmente cada um vai sentir aquele valor que tem uma relevância maior dentro da sua realidade. O fato é que no processo de alinhamento eu preciso sinalizar para as pessoas que valores são esses que a gente, a partir de agora, considera como valores relevantes. E esses valores, eles devem estar refletidos no comportamento da liderança. Lembra, cultura de referência está na liderança e o comportamento da liderança reflete na equipe. Se você quer iniciar um processo de mudança, de elemento cultural, comportamental, no período de pós-pandemia, onde as pessoas foram afetadas fortemente do ponto de vista emocional, existe uma necessidade enorme de você fazer com que a liderança sejam os primeiros a se engajar no processo. Portanto, uma escolha unânime, vamos dizer assim, entre os líderes de quais são esses cinco valores que precisam ser trabalhados, serve para que eles sejam efetivamente os representantes principais desses valores no dia a dia. Se você vai colocar a disciplina como um dos valores, os líderes, nas suas atitudes, devem representar fortemente a disciplina, para que as pessoas entendam o que é disciplina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das maiores dificuldades que eu, na área de treinamento, sempre tive, ao longo de anos, era que os treinamentos começassem no horário. Eu sou uma pessoa relativamente pontual, até bastante para quem me conhece no dia a dia. Só que, invariavelmente, as pessoas, na nossa cultura, não têm esse modelo mental. Tanto é que nos meus treinamentos eu procuro colocar horários quebrados para que as pessoas entendam que vai começar naquele horário especificamente. Quando começamos esse mundo virtual com as reuniões de videoconferência, assim, rapidamente as pessoas viraram pontuais. É incrível como a quantidade das reuniões e dos eventos acontecem no horário quando ele é no ambiente virtual. Eu acho que isso é um benefício que a gente está tendo gigantesco para o pós-pandemia. Essa disciplina de se preparar para um horário específico e fazer aquilo conforme combinado. Isso está funcionando hoje. Eu percebo, eu como uma pessoa pontual, eu percebo que isso está acontecendo. Então, isso eu acho que é uma coisa que deve ficar para o pós-pandemia. Deveria ficar para o pós-pandemia. Tá? Muito bem. Dito isso, esse aqui é um exercício que eu faço, que é bem legal também. São vários questionários. Agora, pense o seguinte, esse questionário aqui, que eu estou colocando os valores para um team building com os conceitos, ele foi desenvolvido antes da pandemia. Provavelmente agora eu teria que alinhar determinados valores com a realidade das organizações. E os valores provavelmente vão ser outros. Então, se você teve uma reunião de alinhamento de valores e essa reunião de alinhamento ela apontou para valores que são diferentes do passado, provavelmente os conceitos que a gente vai ter que colocar aqui para ser discutido dentro da organização vão ser conceitos novos, para valores novos. Tá? Muito bem. Plano de cultura, core competence, mapa do perfil de competência. Então, depois que você fez o diagnóstico, você monta a sua estrutura do projeto, seu plano de cultura, como é que vai ser o processo de desenvolvimento. É importante dizer que uma das maiores autoras na área de cultura chama-se Caroline Taylor. No livro de Caroline Taylor, ela fala uma coisa que eu acho interessante, que é o processo de alinhamento cultural, de mudança de cultura, ele demora pelo menos de 3 a 5 anos em situações normais de temperatura e pressão. O questionamento que eu faço hoje é que a gente não está vivendo uma situação normal de temperatura e pressão. Um outro comentário que ela faz é que a mudança de hábito de uma pessoa, ou a mudança de comportamento de uma pessoa, ela só acontece de duas formas. Ou com uma disciplina rigorosa, ou com forte impacto emocional. A gente está vivendo, no caso, a maioria das pessoas aqui estão vivendo um processo de mudança com forte impacto emocional. Porque a pandemia, ela representa isso também. Se não fosse isso, nós não teríamos pandemia emocional, não teríamos problemas como nós estamos encontrando constantemente dentro das organizações, pessoas com altos índices de ansiedade ou de depressão. Então, se isso de fato está acontecendo, a gente tem que entender que provavelmente isso vai impactar numa mudança eventual de comportamento, de valores, e a gente tem que entender isso. Quando você vai construir o seu plano de cultura, você vai identificar quais são as competências novas que vão ser trabalhadas, ou até mantidas ou desenvolvidas,
e vai botar isso no mapa de cultura. Eu queria fazer uma nova pergunta para vocês. Olhando para esse quadro, essa tabela de competências, eu queria que vocês me dissessem quais são, na sua opinião, as competências essenciais no pós-pandemia. Se você tivesse que dizer assim, olha, minha equipe de líderes, a minha empresa, ela tem que trabalhar com essas competências. Coloca aí algumas competências para mim no chat, que vocês consideram como relevantes. Eu quero ver se vai alguma se repetir aqui. Vamos lá, começou. Motivação, Emerson. Motivação, uma das competências do pós-pandemia. Resiliência. Boa, Patrícia. Cabral botou empatia. Criatividade, falou o Fernando. Agilidade. Boa, Fernando. A Kate falou de resolução de conflitos, resolução de problemas. Marco Antônio falou de gestão de tempo. Ainda não tive nenhuma competência repetida várias vezes. Ainda está um processo meio distribuído. Comunicação, gerenciamento de tempo, flexibilidade, inovação, criatividade, aí está na mesma linha, ou numa linha próxima. Equilíbrio emocional, agilidade, flexibilidade, inovação, criatividade, pronto. Vê que está aparecendo aí, algumas já estão começando a se repetir. Legal. Olha só, um estudo feito recentemente por uma universidade americana indicou quais seriam as competências que, muito provavelmente, vão ser as competências do período de pandemia e do pós-pandemia, ou seja, as novas competências que surgiram devem ser trabalhadas cada vez mais dentro das organizações. As três são criatividade, ou seja, para novos problemas, eu preciso fortemente de pensar rápido e encontrar soluções rápido, então agilidade também. Então a gente vive um momento de necessidade por criatividade e inovação. Problemas que a gente está enfrentando hoje, que a gente nunca pensou em enfrentar, preciso de soluções novas, criativas, e agir rápido. Ou seja, pensou, resolve. Encontre uma solução rápida. Uma coisa que eu estou fazendo um trabalho essa semana chamado Reinventar. É um projeto que começou ontem, vai ser hoje e quarta-feira. É gratuito, inclusive, a gente vai ter uma segunda turma em julho. Já tem mais de 140 pessoas inscritas. E é muito legal. E dentro do projeto, uma pergunta que foi feita, que eu achei bem interessante, foi que, poxa, eu acabo demorando demais de fazer as coisas e até não faço porque eu sou muito perfeccionista. Então, as pessoas perfeccionistas, elas ficam tentando encontrar a melhor de todas as formas possíveis para fazer aquilo acontecer, para lançar um produto, para lançar um serviço, para fazer uma atividade. A gente não tem mais tempo. Se você pensar e demorar demais, já foi o tempo. Se você pensou e teve uma ideia, coloque em prática. E vai melhorar essa ideia. E você imagina a quantidade de procedimentos que foram cortados e que estão sendo colocados de lado para que a gente tenha uma vacina o quanto antes. Se a gente seguir todos os procedimentos prescritos, que em tese seriam os procedimentos corretos, a gente ia ter vacina daqui a 5 anos. Então, o que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que se reinventar. A gente está tendo que tomar novas decisões e numa velocidade muito rápida, muitas vezes sem nunca ter sido testada. Então, é claro que não é toda decisão que você toma sem você testar um pouquinho antes, sem você avaliar. Mas não dá para você ficar deitado em cima daquela ideia por muito tempo, porque a organização não tem como esperar tanto tempo, porque as pessoas não têm como esperar tanto tempo, porque o mundo não tem como esperar tanto tempo. A gente tem que decidir rápido. Então, não basta ser só criativo, a gente tem que ser ágil no processo de implementação. Pensou, beleza, vamos lá, vamos trabalhar, vamos implementar, vamos fazer isso rápido. Agora, com todo cuidado, sim, mas não dá para querer encontrar a melhor fórmula possível, porque senão vai perder muito tempo. E outra que está sendo batida demais nos dias de hoje, obviamente, é equilíbrio emocional. Ou seja,
com tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente precisa de um certo equilíbrio emocional, de nos mantermos bem. E aí, de novo, tem que trabalhar a cabeça. Como é que você está em relação a isso? Eu indico fortemente que você leia o livro Segredo da Manhã. É um livro que eu li dentro do período de pandemia, gostei bastante. E uma das coisas que o autor traz é que a gente tende a dizer que nós não temos tempo. Se eu perguntar para boa parte de vocês aqui, se você tem, por exemplo, tem tempo para ler um livro? Não, não tenho tempo. Tá? Meu dia está, pelo amor de Deus, é uma reunião atrás da outra, não sei o que, então não tenho tempo. Nós tendemos a dizer que nós não temos tempo para muita coisa, muito menos para fazer uma atividade física. Só que aí que está o problema. Se você não tem tempo para fazer coisas novas, você talvez não vai ter tempo para desenvolver novos comportamentos que vão ser importantes para o seu processo de adaptação. E aí o que o livro traz acorde 1 hora mais cedo. Você acorda às 6 da manhã, acorde 5. Você acorda às 7, acorde 6. Acorde um pouco mais cedo e dentro dessa hora, faça as atividades que são importantes para você. Leia um livro. Separe 15 minutos para ler um livro. Separe 30 minutos para andar, para correr, para fazer uma atividade na sua casa mesmo, uma atividade física. E separe outros 15 minutos para fazer uma meditação, uma yoga, um silêncio. Acho que é bem legal essa questão do silêncio. É você ter um momento para você não pensar em nada. Você parar e só ficar quieto, ouvindo o silêncio. Se você trabalha a sua cabeça mentalmente e cria esse processo de equilíbrio muito emocional, vai ser muito mais fácil de você ter cabeça para ser mais criativo e coragem para ser ágil no processo de implementação. Então, essas competências, essas 3, eu achei que são... Eu vi nessa reportagem, achei bem legal trazer elas para vocês. Endomarketing. Pensou nas competências, pensou nos valores, a gente tem que fazer essa informação chegar na equipe. Endomarketing. Hoje, mais do que nunca, você precisa de criatividade. Eu indico fortemente você gamificar o processo de comunicação. Como gamificar, Paulo? Sim, gamificar, criar um tipo de campanha com pontuação, com informação, com acesso. Você vai passar informação via, sei lá, vai ser pelo Zoom, vai ser um e-mail, ok, mas como é que você vai trabalhar isso depois? E se você vai passar informação sobre as competências que você quer, como é que você vai saber se as pessoas estão efetivamente desenvolvendo essas competências? Crie um processo gamificado que você possa pontuar, validar comportamentos que sejam desejados e que estejam sendo implementados. Gere uma espécie de reconhecimento, não precisa ser premiação e dinheiro, nada disso, um reconhecimento, mas gere nas pessoas um interesse em se envolver, em se engajar, em participar. Então, o endomarketing não é simplesmente, olha, gente, agora os valores que nós vamos trabalhar são esses. Não, as pessoas precisam internalizar esses valores. Elas precisam internalizar essas competências comportamentais. Elas precisam ir para a prática. E para elas irem para a prática, elas vão precisar fortemente de um apoio. Esse apoio provavelmente pode ser através de uma gamificação, no sentido de demonstrar como se faz, de ter, através da liderança, o papel de representante desse processo. Não dá só para dar a informação. Então, acho que é necessário hoje muita criatividade nesse processo de comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente lançou um aplicativo, vou falar no final, o Fique Bem, e uma das empresas teve uma ideia bem legal. Em vez de só comunicar que existia o aplicativo, eles pegaram um funcionário e colocaram esse colaborador, na verdade, essa colaboradora, como a embaixadora do Fique Bem, do aplicativo. E aí essa pessoa fez uns vídeos na casa dela, fazendo atividades, tal, gravou e jogou isso para o público. Isso deu tão certo que depois a gente começou a receber vídeos de filhas de funcionárias gravando para mandar para a empresa as atividades que elas estavam fazendo dentro do Fique Bem. Então, isso começou a gerar um processo bem interessante de engajamento das pessoas. Tá? Então, às vezes, a forma como você comunica, de forma criativa, você gera esse engajamento maior. Para o desenvolvimento de competências, a gente tem sempre que lembrar que vamos mexer com conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu preciso gerar conteúdo para as pessoas, para elas entenderem exatamente que competências são essas, como é que elas são formadas. Eu preciso promover atividades práticas, elas têm que saber fazer e elas têm que ter a parte comportamental. Então, são os 3 elementos que todo mundo já conhece
inclusive uma das outras palestras que eu assisti aqui, França, o Vitor pode até me lembrar, não me lembro agora quem foi, mas eu vi Chave, C-H-A-V-E. Acho que foi, não estou lembrando agora, se puder, Vitor, botar aqui o nome do palestrante que falou sobre isso, mas eu me lembro bem ele falando sobre a chave, né? Um novo conceito agora nessa parte dos... Conhecimento, habilidade, atitude, elevada visão estratégica? Não, ele falou de valores, chave CHAVE, foi valores e um outro que eu não me lembro o que foi. Foi aquele eu acho. Eu vou ter que dar valor e experiência, acho que foi isso. A referência que eu tenho é que ele é careca que nem eu. Agora eu não me lembro o nome. Ivan Zanck. Foi ele que falou sobre isso. Pronto, você vê que eu tava ligado, eu estava assistindo. Eu achei legal essa referência. Mas, independente de qualquer coisa, quando a gente fala de competência, a gente está falando desses 3 elementos fundamentais. Bom, o que eu queria perguntar para vocês agora? Quais são os fatos? Quando se pensa em termos de motivação na gestão de clima, e a gente vai precisar de um clima propenso para esse processo de mudança, quais são os fatores que a gente deve investir para fomentar a motivação no pós-pandemia? Eu queria que vocês olhassem para esses fatores. Existem fatores extrínsecos e fatores intrínsecos que estão aí relacionados. Esse aí é o modelo conhecido como modelo de Herzberg, que é o autor desse modelo de fatores extrínsecos e intrínsecos, ou fatores higiênicos e motivacionais. Mas eu queria que vocês escrevessem para mim quais são os 2 fatores aí principais que vão ser mais fortes para motivar pessoas nesse processo, nesse momento de pós-pandemia. O que vocês acham? Estou no chat aqui esperando vocês falarem. Quais são os fatores principais para o processo de motivação? Grande Aldo. Aldo botou 1 e 2, mas Aldo, você precisa dizer para mim se é de fator externo ou fator interno. É extrínseco ou intrínseco? Higiênico ou motivacional? Porque 1 e 2 tem os 2, entendeu? Não, eu quero Vitor, dos que estão abaixo, você tem lá 5 números em cada um dos lados. Pode colocar, por exemplo, 1 e 2 de fator externo, ou de fator higiênico, ou 1 e 2 de fator motivacional, ou então botar o nome, salário, realização, trabalho em si, o reconhecimento, né? Pronto. O Aldo já falou aqui 1 e 2, que é o trabalho em si e a realização. Vocês concordam com o Aldo? Tem algum outro fator que vocês acham que seja importante no período de pós-pandemia para motivar as pessoas? Condição de trabalho e reconhecimento. Boa, Kate. Boa, Marco Antônio. Condições de trabalho. Pois é. 1, 2, 3 e 4. Vitor, só faltou dizer de que lado, Vitor? Se é dos fatores intrínsecos. Tá. Condição de trabalho. Não tem uma condição ideal para você trabalhar em casa, para você fazer home office. Tem empresas que elas estão levando a internet para o colaborador, levando o laptop para o colaborador, colocando até cadeira para ele sentar para trabalhar. Então, tem empresas que estão levando condições de trabalho para a casa do colaborador. Quando você oferece esta condição, e aí você tem que pensar o seguinte, né? Se você quer que o sistema continue como home office e que o cara produza, o cara tem que ter a estrutura para produzir em casa. Quem trabalha como eu, com muita reunião, com muito evento, sabe que não dá para ter uma internet comum, simples. Você tem que ter uma internet rápida. Se você vai dar um treinamento ou vai fazer uma reunião com a sua equipe, com uma internet ruim, que você fala e depois de 6 segundos a pessoa recebe a mensagem, que é terrível. Ou então você está apresentando e fica tudo chamuscado, a sua fala fica quebrando, ou você não consegue ouvir. Você não consegue, isso gera um estresse enorme. Então, você vai ter o home office cada vez mais, e isso é um fator motivacional.
Ou seja, a empresa oferece para o colaborador condições para que ele viva o home office, condições de trabalho. O trabalho em si, as pessoas, antes, quando estavam no escritório, elas tinham os amigos para conversar, ela tinha um cafezinho para ir tomar um cafezinho para bater um papo, ela tinha um momento para espairar, ela tinha várias outras coisas que circulavam a ela no dia a dia. Hoje ela está em casa, ela não tem nada disso. Ela precisa se encantar pelo trabalho, não é só pelas pessoas que estão à volta dela. Então, o encantamento é pelaquilo que ela vai fazer. Ela precisa ter propósito naquilo que ela vai fazer. Então, o trabalho em si, o significado, a significância do trabalho tem importância gigantesca. Eu, como líder, preciso mostrar a importância do que o colaborador está fazendo para que ele se sinta empolgado em fazer. A realização pessoal e profissional, então é outro fator motivacional, e aí você fazer o que gosta e você fazer aquilo com propósito vai fazer uma diferença gigantesca. E alguns benefícios e serviços sociais. Serviços de apoio, algum tipo de benefício. Esses benefícios estão muito em alta também, porque, de certa forma, é um tipo de apoio emocional. Se existe insegurança, quando a organização leva algum tipo de apoio para as pessoas, esse apoio ele acaba sendo um amenizador das questões emocionais. Então, é outro fator que está em alta. Então, nós temos aí dois fatores higiênicos, né, ou extrínsecos, e dois fatores motivacionais que estão presentes nesse processo de motivação. E aí eu queria fazer um comentário. Dentro dessa perspectiva social, a gente lançou o aplicativo Fique Bem. Tem aqui o link. Quando eu fechar a minha apresentação, eu vou mandar esse link para vocês dentro do grupo, quando eu estiver finalizando, para que vocês possam acessar. Tem um conteúdo vasto, gratuito, para saúde mental, saúde corporal, felicidade, e a gente tem feito também um trabalho de parceria com algumas organizações, levando esse conteúdo para as organizações, porque esse aplicativo ele vai se tornar um projeto de saúde ocupacional também. Então, quem tiver interesse também de falar comigo depois no privado, como é que funciona isso, os indicadores que a gente pode levar, as informações de índice de felicidade, são várias coisas que a gente pode levar do aplicativo para as organizações e medir como é que está esse momento. Por fim, então, a gente tem que falar do ROI. Se você vai fazer um investimento no processo de alinhamento cultural, você precisa entender como é que isso está retornando para você. E nos dias de pós-pandemia, eu acho que tão importante quanto a gente avaliar os indicadores efetivos, mensuráveis, os indicadores de resultado que podem ser medidos, seja no aumento do faturamento ou na redução dos custos ou das despesas, esses fatores que são do dia a dia da empresa, tem indicadores que estão cada vez mais fortalecidos, que são os indicadores de alinhamento, que são indicadores que eles não são tão fáceis de ser medidos, são indicadores normalmente de difícil identificação, como eu já falei, então eu vou dar um exemplo. Indicador de alinhamento, se eu pegar, por exemplo, um questionário onde eu vou perguntar qual é o nível de satisfação das pessoas em relação aos valores da organização para elas, a nota que as pessoas vão dar são notas baseadas no sentimento delas. Isso é muito difícil de você entender. Por exemplo, se eu falar sobre relacionamento interpessoal, isso é difícil você mensurar exatamente. Para algumas pessoas, o relacionamento interpessoal é uma nota 5, que seria uma nota muito boa, se você pegar uma nota de 1 a 5. A outra pode dar uma nota 3, mas o que fez a outra deu uma nota 3? Então, esses valores eles ficam muito mais no sentimento. Mas o fato é que mesmo o sentimento, quanto mais positivo for, melhor. Mesmo que não seja algo fácil de você mensurar, como são os números de um resultado, esses valores de alinhamento, ou melhor, esses dados de alinhamento, eles são importantes porque eles indicam de alguma forma o nível de engajamento que as pessoas estão sentindo em relação a esses valores, a essas competências, a esse processo de alinhamento. Então, o ROI, ele pode e deve medir os itens de eficácia, que são fundamentais para a gente saber se o projeto de alinhamento está funcionando, mas hoje, mais do que nunca, também ele deve medir números que são menos claros para as pessoas, como aqueles voltados à percepção que nós temos sobre o nível motivacional, sobre o relacionamento que nós temos entre colegas, sobre a relação líder-liderado, sobre o ambiente da empresa. Então, aí já são números um pouco mais difíceis de você entender, mas quanto mais positivos, melhor. Beleza?
Dito isto, essa é a GCAP, nós passamos um pouquinho por todo esse processo. Eu não sei se o Vitor vai querer coordenar um processo de perguntas. Antes disso, eu queria dar uma informação para vocês. A minha metodologia, que eu uso para treinamentos online, para cursos, para eventos, foi criada dentro desse período de pandemia. Eu dei o nome de Midas. Midas, eu não sei se vocês já lembraram do deus grego, né, que bota o dedo vira ouro. Então, a ideia é colocar o dedo num treinamento e transformar esse treinamento em algo que seja minimamente impactante. Então, eu estou mexendo com movimento, interação, desafios, atividades e significado. Resumindo para vocês, eu comecei a atividade fazendo um movimento, fazendo uma atividade para movimentar o corpo e manter o corpo ativo. Dentro dos treinamentos, isso é legal você fazer. A interação, que é essa possibilidade de você conversar com as pessoas, pedir para elas colocarem comentários, ir, vai e volta. Desafios, dependendo da atividade, do conteúdo que você vai fazer, você pode colocar um jogo, fazer um desafio. A atividade, vocês fizeram 2 ou 3 atividades que eu propus aqui para vocês, que gera também um nível de engajamento maior. E o significado é trazer um assunto que seja relevante, de forma que ele seja tão bem apresentado que a pessoa tenha um interesse em continuar a pesquisa sobre o mesmo. Eu aprofundo esses 5 temas dentro desse novo Master Player, está aí a divulgação, depois eu vou mandar para o meu colega França, que se ele puder divulgar para as pessoas, mas é um curso que eu fiz aí com todo carinho dentro dessa nova proposta. Grande Vitor, eu agora franqueio a palavra ao senhor, novamente. Mais uma vez, uma palestra de altíssimo nível do nosso amigo Paulo, que traz, né, com bastante, com uma energia bastante positiva, né, um tema complexo, que é a cultura organizacional, que existem inúmeras variáveis, e vejo bastante consistência, Paulo, em tudo que você apresenta. Parabéns, viu, pela excelente palestra. Quero participar, viu, do curso. Eu vou conversar com você depois. Legal. Tenho total interesse aí em aprofundar mais nessas dinâmicas. Acho bem oportuno e excelente nome, Midas. Né? O dedo de ouro. Vitor, eu não sei se o meu microfone está aberto. Agora está. Érico. Pronto, a minha imagem também, não sei. Tá. Bom, antes do debate aí, das perguntas, eu queria fazer uma correção, porque eu troquei o Paulo Emílio, da Prospecta, especialista em jogos, etc., com o Paulo Jorge. Por isso, ele não deve ter entendido absolutamente nada quando eu falei de médico. Tá? Como ninguém reclamou, fica por isso mesmo. Eu passei. Eu nem ia falar nada. Não tem problema. Então... Em meio ao São João, a gente sabe que licor demais dá nisso. A mente da gente fica um pouco atrapalhada. Tal. Ok, vamos em frente aí. Pessoal, perguntas, dúvidas? Só uma coisa, eu botei o link do aplicativo já, viu, Vitor? Botei aí no chat para quem quiser depois acessar lá ele conhecer. Muito e aí bom. depois eu vou deixar até meu contato, quem quiser depois falar comigo. Bota aí seu número que eu já vou mandar uma mensagem para você, meu. É meu filhinho querido agora esse projeto também. Os dois, o Midas e esse. Temos boas conexões para fazer, Paulo. Acho que sua explicação foi tão clara e concisa que não gerou dúvidas. Não tem dúvida, cara. Não tem dúvidas. A Célia quer falar. Celinha! Por favor. Quero falar sim. Eu quero falar. Hoje é a finalização dos nossos encontros do COFIC. E eu quero, antes de dizer de Paulo, falar de Paulo é muito suspeito, ele é um querido, né? Nós estamos juntos, fazemos trabalho juntos, eu faço parte dos grupos, já fizemos palestras em congressos juntos, e Paulo sempre agregando muito valor. Ele sempre buscando, trazendo esse telê, né, que esse clima organizacional bem forte, como o Pichon Riviere traz. Então, ouvi-lo me dá uma alegria e me dá uma vontade de estar lá no Midas, que eu vou estar, e me dá vontade de estar divulgando também, porque no momento que a gente está trazendo pessoas, alunos das faculdades, colegas, companheiros de vida, para crescerem juntos, eu acho que o que mais agregou nesse trabalho do COFIC foram as trocas.
pessoas muito maravilhosas, que trouxeram temas com leveza, com alegria, com competência, com muita qualidade. Então, eu fiz tudo para estar aqui. E hoje, na finalização, eu quero dizer muito obrigada, Érico, muito obrigado, Cofic, muito obrigada a cada um de vocês. França, meu querido, um beijo bem carinhoso, com um abraço especial. E você, Paulinho, aquela alegria grande que nós estamos aqui e logo, logo estaremos juntos lá no Midas. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Celinha. Bora aproveitar e fazer uma dinâmica aqui. A foto? Uma foto também, mas eu Vamos queria... pedir para o povo abrir as telas aí, né, gente? Abre as telas para tirar a foto final aqui. A foto... tem uma fotossa aí. A foto de encerramento. Tem uma foto de encerramento. E logo depois da foto de encerramento, vou dar um tempo aí para o pessoal ir abrindo a tela, quem sentir à vontade. Aí também... eu queria que vocês escrevessem, pessoal, no chat, o que essa palestra do Paulo representou para vocês. Gostei. Em uma palavra, em uma frase, o que ela representou? O que você vai... o que você aprendeu com ela? Qual o sentimento que você está sentindo agora? Temos aqui inspiração, Paulo. Pô, você inspirou Luiz França, cara. O cara tá... Rapaz. Tá afiado. Tá afiado. Atualização, muito bom, concordo. Gratidão, otimismo, ó que legal. Gratidão, otimismo. O que mais? Eu vou colocar o meu aqui, viu? Concentração, muito bom. Eu poderia resumir essa palestra, Paulo, também com alegria. Legal. Reinvenção, inovação. Boa, gostei. Mudança de comportamento, ó. Tem a ver com cultura, hein? Tem. Esforço de propósito, muito bom. Essa coisa de mudança, eu queria só fazer mais uma observação. É interessante, rapaz. Eu comecei um desafio. Eu sempre gostei muito de andar, mas nunca gostei muito de correr. E eu sempre falei para mim mesmo que eu não gosto de correr. E aí eu criei um paradigma, criei um mindset de que eu não gosto de correr, eu só gosto de andar. Só que aí eu botei na cabeça que agora eu vou correr. E aí eu queria correr 5 quilômetros direto. E aí eu criei um desafio que em 21 dias eu vou estar correndo 21 quilômetros. Ou melhor, 5 quilômetros, desculpa. Em 21 dias eu vou estar correndo 5 quilômetros. Nos primeiros 3 dias eu saí de 50 minutos fazendo 5 quilômetros para 44. Nos primeiros 3 dias. Hoje eu corri 44 minutos. Mas eu corri andando, né? Andava e corria. Na verdade, eu estou falando sobre isso, assim, quando a gente tem um propósito e a gente quer muito alguma coisa, é interessante como o corpo ele vai se adaptando. Então, a gente está vivendo esse momento onde a gente precisa fazer com que o nosso corpo se adapte a essa nova realidade. Uma outra coisa que eu percebi que meu corpo se adaptou, graças a Deus já se adaptou, eu sempre fiquei muito tempo em pé. E agora eu estou tendo que ficar muito tempo sentado, porque eu trabalho muito no computador. E no primeiro mês eu fiquei com dores horríveis na coluna. E agora, graças a Deus, as coisas já estão se normalizando. Então, é adaptação, né? Então, a gente está vivendo isso, adaptação. Paula falou aí também. Nosso amigo Edmilson, conexão com o momento presente, muito bom. Vai tirar foto? Nosso amigo Luiz França já tirou, mas bora tirar outra aqui. Tá, dando tchau, assim, ó. Aê! Quem puder já dá tchauzinho aqui, ó. 1, 2, 3, aí, para ficar bonito. Aê! Deu um print screen aqui. Valeu, galera. Galera, então, nossa jornada de conhecimento People Experience acabou de começar, tá? Ela não terminou, não, porque ela começa agora, que é o momento da gente colocar em prática, né? E ela não vai terminar. É uma jornada que está sempre sendo vivenciada a partir da gente. No momento que a gente pegar os aprendizados aqui e aplicar, a gente vai lembrar onde foi que a gente aprendeu. E, como eu falei, vamos colocar em prática. Pega o principal aprendizado e faz um plano de ação. E hoje, mais tarde, vocês vão receber o link com todas as palestras gravadas para que vocês possam
ter um repeteco dessa experiência e também compartilhar com mais pessoas, né? Porque o conteúdo serve para ser compartilhado e podendo impactar ainda mais pessoas a partir, né, da nossa colaboração. Ok, Vitor. Quero aproveitar também, agradecer mais uma vez ao Paulo. Me vi muito nos tópicos abordados por você, principalmente com relação à necessidade de se adaptar a essa nova realidade, esse novo cenário. Tive que fazer uma coisa que você falou aí, tive que antecipar o meu horário para manter a atividade física, coisas que surgiram aí no decorrer da sua abordagem e que as pessoas também que estão na plateia reiteraram, né, reforçaram que a gente realmente tem que ter uma clareza de propósito. Mas se eu tivesse que, vamos dizer, sintetizar tudo que nós vivenciamos aí nesse último momento, que, como o Vitor falou, é o começo de outros momentos, eu diria que nós estamos no momento eu diria que, uma palavra só, que o nosso grande desafio é a reinvenção. Ou seja, é uma palavra que não é nova, a gente ouve falar em novo normal, mas o que existe de mais concreto é que a gente realmente precisa se reinventar o tempo todo. E, claro, ter algo que é essencial, que é serenidade, autocontrole e persistência. Então, a gente agradece muito aí, mais uma vez, a você, Paulo Emílio, a todos os nossos parceiros, ao Vitor, ao França, ao Bertrand, e, claro, todos os representantes de nossas associadas que acompanharam as palestras, as abordagens, que participaram, sobretudo, e também pessoas de fora do polo. Então, isso é muito importante. A gente se sente muito gratificado aqui com a presença de todos eles, todos os palestrantes, especialmente de você, Paulo, que está fechando esse primeiro ciclo nosso, que certamente vai continuar. Obrigado a todos vocês. Muito bom, Érico. Satisfação imensa ter participado também e vivenciado essa jornada de conhecimento. E é só o começo, viu? De uma grande parceria aí em prol de trazer conhecimentos de altíssimo valor para os associados do COFIC. Só para fazer um comentário final, por favor. De minha parte, pelo menos, eu coloquei já toda a minha apresentação no chat, para quem quiser baixar. Economizando trabalho para o meu amigo França. Já coloquei aqui. Embaixo tem o link do seu livro. Quem tiver interesse no livro, tem um link que eu coloquei do Hotmart. Eu comecei. Okay. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Vou dar um tempo aqui para vocês baixarem, né? Porque senão eu encerro aqui a ligação. Ah, sim, para poder baixar. E viva São Pedro. Tá chovendo aí, França? Pô, rapaz, até que tá bom hoje, viu? Até que é tá mesmo? Aqui Maravilha, viu, Paulo? Obrigadão, viu, cara? Valeu, parceiro. Feliz demais Obrigado, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Esse grupo 2 vezes, inclusive, logo no começo. Responsabilidade grande. Uma energia muito grande para todos nós, né? E voltando no final para poder fazer esse encerramento maravilhoso. Show de bola. Cara, tamo junto. Pessoal, tamo junto. Vamos nos encontrar em outras oportunidades aí. Sim. E diga para a Gabi que eu tô querendo saber desses dotes culinários aí, viu? Já que ela tem mandado essências e perfumes. A menina é uma verdadeira vendedora, né? Ela é muito facetada, cara. Ela tem me ensinado um monte de coisas aí de conexões e tecnologia e tudo mais. E diz pra ela que eu vou falar para ela mandar um motoboy para trazer minha parte desse rango dela aí, viu? Tá, pode avisar. Todo sábado, bota na agenda aí. Eu vou botar na agenda aqui, eu vou falar, ó, minha parte você manda quentinha lá, viu? Fazer o teste. Tá joia.
Pessoal, Edmilson, Vitor, você sabe que Edmilson está por aí. Edmilson, eu estou querendo trazer ele na próxima palestra aí, viu? No próximo ciclo aí. Na hora que a gente fizer o próximo ciclo, ele vem com a gente aí, viu, Edmilson? Com certeza, tem muita sabedoria para compartilhar. Eu não vou falar agora para o povo não começar a apertar nosso juízo falando que dia é, tá certo? Mas tem coisa aí para a próxima onda, viu? Vamos nessa. Valeu, galera. Um beijo. Valeu, galera. Aquele abraço, Vitor. Tchau, tchau. Pode encerrar. Tchau, tchau. Valeu, tchau.